O quê? Como assim existem filmes de gay? Ah, não. Não. Ninguém pode ver isso, porque as pessoas só podem ver aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, aquilo que condiz com a minha religião. Não a sua, a minha. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre censura. Olha que coisa mais maravilhosa pra gente estar falando nessa Semana Santa. Enfim, acontece, né, que teve um prefeito de Rio Sul, né? Rio do Sul é uma cidade de Santa Catarina. Enfim, né, a gente tá falando ali daquela parte mais ao sul do país, né, que costuma dar muitos problemas conservadores pra gente. E esse prefeito, ele resolveu censurar uma mostra de cinema LGBT porque, veja bem, vai contra os valores cristãos da família dele, no caso, né? Da família dele. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre esse absurdo do caralho. O prefeito em questão é o José Tomé, do Partido Social Democrático, que de democrático só tem o nome mesmo. Ele resolveu fazer essa censura e logo que ele fez essa censura, ele foi também nas redes sociais dele para poder dar um pronunciamento em vídeo. Esse pronunciamento em vídeo a gente vai assistir aqui, né? E é isso, a gente vai assistir, depois a gente vai comentar algumas coisas desse monte de chorume que saiu da boca deste cidadão. Eu acabei recebendo uma informação, mesmo distante, de que a nossa Fundação Cultural seria palco de um evento em tese artístico que visa promover a ideologia LGBTQI, entre aquelas coisas todas relacionadas. E decidi, já no momento que fiquei sabendo, de não permitir que esse evento ocorra na nossa Fundação Cultural. Quero dizer que não é uma questão de preconceito e nem de ponto de vista político-partidário. É uma questão de respeito aos princípios cristãos, daquilo que está escrito na Bíblia, e dos princípios da família, como pai de 2 filhos menores de idade, que poderiam inclusive participar dessa apresentação, porque há classificação livre, veja bem, tratando de questões de homossexualidade, com idade livre para poder participar, portas abertas para qualquer idade. Eu não posso permitir isso. Enquanto prefeito da nossa cidade, repito que respeito a escolha, porém não admito que o poder público seja o incentivador desse tipo de prática. Por isso, em Rio do Sul, isso não vai ocorrer. Em eventos, prédios públicos, com certeza não. E o que me deixa muito preocupado é que a Fundação Catarinense de Cultura, que está associada ao governo do estado, é quem está financiando este que é um roteiro que estará acontecendo em uma série de municípios. Vocês, meus colegas prefeitos do estado de Santa Catarina fora, fiquem atentos a isso. Não permitam que isso ocorra. Respeito, sim. Apologia e incentivo, com certeza, vai na contramão daquilo que devemos defender enquanto cidade, família, religião e bons princípios. Enfia esses bons princípios no cu, porque bons princípios você não tem coisa nenhuma, meu filho. Mas vamos aqui, né? Vamos aqui conversar um pouco sobre esse pronunciamento dele, porque é bem interessante. Tenebroso, chorumento, horrível, assim, uma mostra do quão lixosa uma pessoa pode ser? Sim, é tudo isso. Mas também é bem interessante. Vamos lá. A gente tá falando da segunda mostra itinerante V Transforma, que agora eu não sei se é V Transforma ou se é 5 Transforma. Fiquei na dúvida aí disso, mas enfim, é uma mostra de cinema LGBTQIA+, que tá acontecendo ali por todo o estado de Santa Catarina. Várias cidades estão tendo mostras de filmes LGBT e a classificação para essas mostras é livre. O que não quer dizer, né, que todos os filmes vão estar lá disponíveis para todo mundo assistir, porque filme tem classificação indicativa, então vai depender da classificação indicativa do filme, né? Mas a mostra em si, o evento em si, a classificação sim é livre. E vamos lá, gente, o evento, né, ele iria acontecer entre os dias 27 e 28 de março, né, então já era para ter passado, era para ter acontecido nessa semana, enfim, né, que passou. E assim, é isso, são filmes, apenas isso, filmes. Esse evento, ele acontece, né, com o Fomento Cultural, então é o estado de Santa Catarina pagando, né, para que esse evento aconteça, né, cada prefeitura ali vai arcando para o evento acontecer e tudo mais. Então, sim, é um evento que acontece com incentivo financeiro estatal.
E, gente, foi justamente por ser um evento com incentivo financeiro estatal que esse prefeito, né, o José Tomé, esse homofóbico, ele teve o poder de censurar essa mostra de cinema, que infelizmente não ocorreu devido a essa censura ridícula. Ele falou várias coisas muito interessantes nesse vídeo, né? Primeiro ele falou em um determinado momento que ele apoia a escolha, mas que o Estado não deve financiar isso. Gente, primeiro, não é escolha, se LGBT não é escolha. Qualquer pessoa com o mínimo de capacidade cognitiva sabe que ser LGBT não é uma escolha, né? Você pode sim escolher continuar sendo uma pessoa obtusa, totalmente preconceituosa, totalmente desconexa com o tempo que está vivendo. Você pode escolher ser isso, né? Você pode escolher ser uma pessoa ignorante, igual o José Tomé né? Por um momento eu esqueci o segundo nome dele. Mas você pode escolher ser uma pessoa ignorante igual ele, porque ele é ignorante desse jeito por pura escolha dele, né? Já que ele é uma pessoa que tem pleno acesso à informação, mas decide não se informar, né? Decide continuar sendo essa pessoa que ele é, que é uma pessoa, sim, LGBTfóbica. Mas você ser LGBT, isso não é uma escolha, porque ninguém escolheria passar por tudo que a gente passa. Ninguém. Ser LGBT é uma questão que envolve genética, que envolve epigenética, que envolve socialização, que envolve momento sociocultural que aquela pessoa está vivendo. É uma questão, assim, que está aplacada pelos 3 pilares de todo comportamento humano, que é biologia, sociologia e psicologia, porque nós somos animais sociopsicobiológicos. Ninguém escolhe nada, a gente é moldado para ser LGBT, seja por caracteres genéticos, seja por caracteres biológicos e seja por caracteres sociais e psicológicos. Tudo isso converge para que nós sejamos essas pessoas fabulosas que nós somos, porque LGBT é pessoa o quê? Fabulosa, diferente desse Ru aí, que enfim, né? É só um tosco mesmo. E, passado por isso, né, por esse momento da escolha, vamos aqui ao que mais interessa, porque ele falar que é uma escolha é o de menos aqui, né? Me interessa muito, tanto que ele usa o termo família, né? Falando que ele fez essa censura em defesa da família, dos valores da família e blá blá blá. Primeiro, né, ele tá falando apenas da família cristã, tanto que ele fala, né, sobre a Bíblia, né, que essa mostra, ela seria contra os valores da Bíblia, contra os valores cristãos e tudo mais. Então ele tá falando de uma família específica, que é a família cis, hétero, cristã, né, essa família que não se traduz na realidade do Brasil. E eu tenho certeza que não se traduz na realidade da população de Rio do Sul, lá em Santa Catarina, né? Eu tenho certeza que a população dessa cidade não é composta inteiramente por pessoas hétero cisgênera que compõem uma família cristã, né? Hétero cisgênera e cristã. Tenho certeza que ela tem mais diversidade do que isso, né? Tenho certeza que tem. Pelo menos eu espero que tenha, né? Porque se não tiver, nossa senhora, um problema muito grande está acontecendo nessa cidade, né? Um problema muito grande mesmo. Porque todo lugar é diverso. Se o lugar não é diverso, é porque o local está sendo o quê? Muito fasticizado para acabar com a diversidade. Mas enfim, ele fica focando tanto nesse negócio de família, de família, de família, de família, que ele ignora as famílias que estão além daquilo que ele considera família. Porque ele está partindo do pressuposto do que ele vê como família, que é essa família cristã, formada por um homem e uma mulher cisgênero, com 2 filhos ou filhas, enfim, com 2 crianças ali, que são heterossexuais e cisgêneras, né? É só isso que ele vê como família. E ignora que existem casais formados por 2 mulheres e por 2 homens que constituem família. Ignora que existem casais que pelo menos uma ou as 2 pessoas desse casal é formado por pessoas trans e que constituem sim família. Ignora que existem casais que são formados por um homem e uma mulher hétero cisgênero, mas que têm 1 ou mais filhos que são ou gays, ou lésbicas, ou bissexuais, ou que são pessoas trans. Ignora que existem pessoas, né, que existem famílias que são formadas por pelo menos uma das partes sendo uma pessoa bissexual, né? Enfim, ele ignora todas as diversidades de sexualidade, de gênero que envolvem uma família. Porque na cabeça dele, a única família que existe é essa família que é respaldada pela Bíblia. E todo o restante seria o quê?
abominações que vão contra os valores cristãos. Ele falou isso? Ele falou que nós somos abominações? Não. Mas é tudo o que está implícito dentro do discurso dele. Ele não precisa falar com todas as letras que, na visão dele, nós não somos dignas de formar família, que nós não somos dignas do título de filha, filho, de marido, de esposa, de pai, de mãe. Ele ignora, né? E o fato dele não mencionar isso, que ele não vê nós como sendo pessoas dignas desses títulos, mostra que sim, ele nos vê sim enquanto abominações, enquanto aquilo que está errado, aquilo que deve ser execrado. Execrado mesmo. Então, ele não precisa dizer com todas as letras que ele é LGBTfóbico. Tudo isso já está sendo dito nesse discurso absurdamente ridículo dele. E outra coisa, né? Ele fica ali falando que era uma mostra de cinema com classificação livre e que até o filho dele poderia acabar indo para esse negócio. Primeiro, ele tá lá enquanto prefeito. Ele foi eleito para ser prefeito. Ele não está lá enquanto o chefe da família dele. Então, ele tá num cargo de prefeitura para legislar, né, sobre aquela cidade, não sobre a família dele. Então, se ele não quer que o filho dele vá para determinado local, é só ele proibir o filho dele de ir. É só ele não levar o filho dele para esse determinado local. Ele não precisa impedir que toda aquela cidade, toda a população daquela cidade tenha acesso àquele local só porque ele não quer que o filho dele vá. Ele não pode impedir isso, ele não deveria poder impedir isso. Ele não deveria estar usando o cargo político para o qual ele foi eleito para legislar apenas em favor da família dele, apenas em favor da religião dele, porque não é assim que as coisas devem funcionar. Ele foi eleito para cuidar da população daquela cidade, não foi eleito para cuidar da família dele, porque isso ele tem que fazer independente de cargo público que ele venha a ter ou que ele venha a não ter. Independe disso. Independe disso. Então, se ele não queria que o filho dele fosse, era só ele não deixar o filho dele ir. Era só ele impedir o filho dele de ir. E pronto. E pronto. E quem quisesse levar os seus filhos, que levasse os seus filhos. E, gente, é só uma mostra de cinema. O que tem de tão perigoso uma mostra de cinema? Ele nem sabe quais eram os filmes que seriam exibidos nessa mostra de cinema. Ele nem assistiu os filmes que seriam exibidos nessa mostra de cinema. E talvez, se o próprio filho dele e ele mesmo resolvessem ir nesse evento, ele iria entender um pouco mais sobre o que nós, pessoas LGBTQIA+, passamos. Talvez ele fosse entender que nós também somos seres humanos, que nós também temos essa coisa chamada humanidade, que nós também temos sentimentos, que nós também sentimos dor, felicidade, alegria, que nós também temos família, que nós também constituímos família, que nós somos pessoas iguais às demais pessoas, que não são pessoas apenas aquelas que ele quer enxergar enquanto pessoas, né? Que não é só aquilo que está concentrado naquele núcleo familiar cristão que está incluído no termo pessoas. Nós somos pessoas, nós estamos dentro da diversidade que existe, na diversidade humana que existe, e é importante, sim, que todo mundo conheça a diversidade de pessoas que existe por aí, inclusive as pessoas LGBTQIA+, porque a gente está aqui, né? Se a gente está aqui, seria interessante que nós fôssemos vistas, né? Que as pessoas nos vissem e entendessem quem nós somos, o que nós somos, e enfim. Talvez assim as pessoas se tornassem menos preconceituosas. E outra coisa aqui, né, é ele falando que isso não é uma questão de preconceito e nem de ponto de vista político ou partidário. É sim. Tanto é uma questão de preconceito, quanto é uma questão de ponto de vista político, sim, tá? Pode não ser do seu partido, né, do Partido Social Democrático, pode não ser, mas é sim uma visão política, porque política não é só aquilo que é feito por um partido, não são só as diretrizes de um partido. Teve um outro momento aí que ele depois foi falar a respeito disso, que ele disse que ele não é bolsonarista nem nada do tipo. Dane-se se ele é bolsonarista ou não. Ele continua sendo uma pessoa preconceituosa, sim, porque como eu disse, ele não precisa dizer com todas as letras que ele é preconceituoso pra gente ver o quanto que ele é preconceituoso, já que está tudo dentro desse discurso altamente preconceituoso dele.
né? Tá tudo ali. Mas isso é sim um ponto de vista político. Gente, preconceitos são construídos a partir de política, porque absolutamente tudo é política. E é por interesses políticos que determinados preconceitos são fomentados. É por interesse político que o PL tem inúmeros projetos anti-pessoas LGBT, principalmente anti-pessoas trans. É por um ponto de vista político que a gente vê tantos políticos e tantos influenciadores de direita falando mal de pessoas LGBTQIA+, falando mal de eventos LGBTQIA+, e por aí vai. Tudo isso parte de um ponto de vista político. E o ponto de vista que parte da religião, né, que é o que ele usou aqui tão fortemente, que é algo que ele não deveria usar tão fortemente, já que o Estado é laico, independente da religião que ele tem que legislar para todas as religiões e para todas as pessoas que não têm religião e que não têm fé. Porque o Estado é laico. O Estado é laico, né? Mas mesmo o ponto de vista religioso é um ponto de vista político, porque todos os pontos de vista que estão dentro de religiões, eles são construídos a partir de políticos, de interesses políticos. Eles são construídos a partir disso. O que foi decidido ser incluso e excluído da Bíblia foram interesses políticos. O que está dentro da Bíblia, esse livro que esse povo jura que é sagrado, foram coisas decididas por seres humanos a partir de interesses políticos, a partir de interesses de poder, a partir de interesses de dominação, a partir de interesses daquilo que era interessante ser fomentado politicamente naquela época e que depois vai sendo ressignificado de acordo com o século que está sendo discutido esse livro. Por que que a religião, hoje em dia, a religião católica, por exemplo, ela não é igual ela era na sua fundação? Porque os tempos mudaram, os interesses políticos mudaram, e por isso ela foi se reformulando. Ela ainda é altamente atrasada. A Igreja Católica ainda é altamente LGBTfóbica. Não importa se o Papa está fazendo umas movimentações de acolhimento de pessoas LGBTQIA+. A Igreja Católica é uma instituição altamente LGBTfóbica. É uma instituição totalmente atrasada, que está séculos atrasada. Mas ela já é muito mais moderna do que ela era na sua fundação. Por quê? Porque ela foi se atualizando politicamente para atender os interesses políticos. Porque se ela continuasse do jeito que ela era desde a sua fundação, há séculos e séculos, né, milênios atrás, essa igreja ela ficaria tão obsoleta que ela não teria fiéis. Então tudo parte de um ponto de vista político. Todos os conceitos e preconceitos que você que está me assistindo tem, eles são construídos politicamente. Então sim, isso é um ponto de vista político, isso é um ponto de vista preconceituoso, tá? Então se trata sim de preconceito, se trata de visão política sim. E, né, provavelmente partidária também. E, sobretudo, parte de uma coisa, assim, de um ponto de vista religioso, religiosamente excludente com pessoas LGBTQIA+, religiosamente excludente com todos aqueles que não são vistos como interessantes para essas pessoas religiosas. Um ponto de vista religioso que nos vê como inferiores. Um ponto de vista religioso que quer, sim, que nós não existamos, porque não é politicamente interessante para esse ponto de vista religioso que nós, pessoas LGBTQIA+, existamos. Então, é tenebroso. É tenebroso esse vídeo, é tenebroso que este homem tenha podido censurar um evento cultural LGBTQIA+, uma mostra de cinema, uma coisa assim que não tem nada de... Gente, é só filme. É só filme passando, é só arte, é cultura. É apenas isso, apenas isso. Então, é altamente deprimente que em 2024, algo que, né, uma época que a gente deveria tá tão progressista, uma época que a gente deveria tá, sabe? Apesar de que progressismo, né, é uma palavra meio vazia, porque as pessoas, elas decidem o que elas vão ver como progressista ou não. Mas a gente tá numa época que esse tipo de coisa não deveria mais estar acontecendo, mas está acontecendo cada vez mais forte. Está acontecendo cada vez mais frequentemente e com mais força. E é triste, é triste. Mas, né, a gente tem aí uma coisa boa que saiu disso tudo, que foi a denúncia que este homem sofreu, né? O José Tomé sofreu uma denúncia vinda do PSOL. Leonel Casamel, que é vereador do PSOL, entrou com uma denúncia, né, no Ministério Público de Santa Catarina sobre isso que aconteceu. Então, ele denunciou o José Tomé e o Ministério Público de Santa Catarina acatou a denúncia. Então, né, o Ministério Público vai aí fazer uma
uma investigação a respeito dessa censura, né? Dessa censura totalmente ridícula que esse homem, né, que o José Tomé fez contra uma mostra cultural de cinema. E vamos ver o que vai sair a partir disso, né? Vamos ver o que vai sair a partir disso. Mas o importante é isso, o Ministério Público acatou a denúncia. O que vai sair disso? Descobriremos ainda. Isso tudo é muito recente. Vamos descobrir o que aconteceu. Se você estiver vindo do futuro, comenta aí embaixo o que aconteceu disso, né? Qual foi a decisão do Ministério Público a respeito disso. Porque por enquanto só acataram a denúncia. Mas enfim, né? Que coisa atrasada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E depois as pessoas ficam chocadas quando eu digo que eu odeio religião, né? Olha o que o povo faz em nome de religião, gente. Olha só o que fazem. E, gente, é uma mostra de cinema. É uma forma de você usar a cultura para justamente diminuir o preconceito das pessoas. Isso é trabalho de base feito com cultura para fazer com que as pessoas sejam menos preconceituosas. No fim, essa medida dele de fazer essa censura é justamente para que as pessoas elas continuem tendo os pensamentos preconceituosos que elas têm a partir de pessoas LGBTQIA+. É só para isso. É só para isso. É para continuar esse projeto de exclusão, esse projeto de desumanização, esse projeto de extermínio da população LGBTQIA+, que é um projeto político-religioso. E é ridículo que a gente tem esse tipo de coisa acontecendo. E, gente, é por isso que, sei lá, se o Estado é laico, a gente não deveria ter ninguém que fosse tão ligado à religião podendo se candidatar, sabe? E quando alguém faz um negócio desse, toma uma decisão política se baseando em valores religiosos, essa pessoa deveria automaticamente perder o cargo dela. Porque isso aí, ela tá indo contra a laicidade do Estado, que deveria ser muito mais respeitada, deveria ser muito mais vista como importante, né, na nossa democracia, que não é democrática. Mas a laicidade do Estado deveria ser um dos pilares disso daqui, que a gente insiste em ficar chamando de democracia, mas não é. Mas não é. E é isso, gente. Essa foi a revolta, né, a revolta dessa Semana Santa. Essa foi a revolta LGBT aí, né? Comenta aí embaixo o que você achou disso, o que você achou dessa palhaçada, desse infeliz. E, enfim, comenta aí, deixa o seu comentário. Também deixa o seu like, assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo, vai recomendar mais vídeos meus pra você e também vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas, porque se tem gente dando like, é porque o vídeo é interessante de ser assistido. Então deixa o seu like aí, ou deixa o seu dislike também se você não tiver gostado, tá valendo. Faz o que você quiser aí, né? Faz o que você quiser. E também não se esqueça de copiar esse link, sair distribuindo por aí, e também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.